Em homenagem ao mês da mulher, a gente vai conhecer agora a história da filósofa francesa que ajudou a criar o movimento feminista, Simone de Beauvoir. São as mulheres fantásticas. Mulheres fantásticas. Que a Rede Globo é uma máquina de conteúdos duvidosos, a gente já tá cansado de saber. Mas endeusar Simone de Beauvoir foi a gota d'água. O motivo de eu ter resolvido fazer esse vídeo foi por causa de um comentário que eu recebi aqui no canal que chamou muito a minha atenção. Não existe natureza feminina dessa forma. Mulher é uma construção social. O comentário foi feito por um homem, o que me levou a questionar o quão longe uma premissa inventada pela mídia pode chegar. Se você procurar no Google por autoras do feminismo, Simone vai ser a primeira da lista. Isso porque ela é considerada a mãe do movimento de libertinagem que vem desvirtuando mulheres do mundo inteiro nas últimas décadas. O feminismo, na verdade, fez a mulher enxergar os filhos como um peso, a maternidade como um castigo, o homem como um rival inimigo, o casamento como algo descartável, o assassinato de bebês como um direito e a imoralidade sexual como progresso. A maior conquista do feminismo foi a depravação da mulher. E quem tá dizendo isso não sou eu não, tá? O maior objetivo declarado de Simone de Beauvoir era a destruição completa da família e do instinto maternal. Na visão de Simone, nenhuma mulher deveria ser autorizada a escolher ficar em casa para criar uma criança. As mulheres não deveriam ter o direito a essa escolha exatamente porque, se houver tal opção, mulheres demais iriam fazê-lo. Ela enxergava a gravidez como um drama que se representa dentro da mulher, onde o feto era uma parte de seu corpo e também um parasita que a explora. Ela basicamente enxergava a gravidez como um karma imposto forçosamente ao sexo feminino. Essas ideias estão presentes no livro de Simone chamado O Segundo Sexo. O livro em questão, inclusive, é famoso por disseminar a frase: "Ninguém nasce mulher, mas torna-se". Ainda nesse livro, Simone também definiu as esposas como parasitas, plantas, animais e até uma incubadora. Além de tudo isso, Simone de Beauvoir era pedófila e abusadora de menores, principalmente de meninas. Mas você pode até achar que Simone era uma lunática que não deveria ser levada a sério, afinal, uma única autora não pode representar todo o movimento feminista, certo? Mas e se eu te disser que outras mulheres ícones do movimento têm ideias ainda mais perturbadoras? Betty Friedan, considerada uma das mais importantes feministas do século XX, fundadora do grupo National Organization for Women e autora de um dos principais livros teóricos feministas, chamado A Mística Feminina, disse: "Mulheres que se ajustam como donas de casa estão em tanto perigo quanto os milhões que caminharam para sua própria morte nos campos de concentração." Betty disse ainda que as mulheres que preferem ficar em casa e cuidar dos filhos são traidoras do seu sexo e que ela gostaria de queimá-las na fogueira. Isso foi dito inclusive em um debate público com uma conservadora chamada Phyllis. Agora, imagine que você se apaixona por uma mulher, se casa com ela e ao longo dos anos ela vai se tornando cada dia mais autoritária e agressiva, a ponto de te bater frequentemente. E quando você finalmente se separa dela e acha que o seu pesadelo acabou, recebe uma falsa acusação de agressão meramente vingativa, tendo sua vida arruinada. Pois é, essa foi a realidade do ex-marido de Betty. Ela fez essa falsa acusação, mas na verdade foi posteriormente descoberto que era ela a real agressora, tendo inclusive tentado esfaqueá-lo. Betty também era uma marxista declarada e pegou a premissa de Marx emprestada, afirmando que havia uma luta entre homens e mulheres. Mas a diferença é que o conceito de luta entre classes de Marx era o proletariado contra o burguês, onde o proletariado deveria se armar e exterminar o burguês. E como diria o ex-presidente Ronald Reagan, comunistas são as pessoas que leram Marx, e os anticomunistas são aqueles que entenderam. Outra marxista declarada, Kate Millett, escreveu o livro Sexual Politics, que foi considerado pelo The New York Times como a Bíblia da libertação feminina. Kate Millett era uma defensora ferrenha da imoralidade sexual
incluindo a pedofilia. Em uma entrevista de 1980, Kate disse: "A estrutura familiar inclui o controle da vida sexual dos filhos e o controle total dos filhos. Um dos direitos essenciais das crianças é expressar-se sexualmente, provavelmente consigo mesma inicialmente, mas depois com os adultos. Dessa forma, a liberdade sexual das crianças é uma parte importante de uma revolução sexual." Mallory Millett, irmã de Kate, disse que foi obrigada por várias vezes a fazer parte da National Organization for Women e disse em entrevistas que as pautas pregadas nas reuniões do grupo eram de que o modelo escolhido para ser seguido seria a China de Mao Tse-tung. O objetivo ardente de Kate era a destruição da família americana. Ainda segundo Mallory, sua irmã Kate considerava a família uma instituição exclusivamente patriarcal devota à opressão e escravização das mulheres e das crianças. O objetivo declarado do grupo era a destruição do patriarcado através das ações coordenadas para promover a promiscuidade, erotização, aborto e a homossexualidade. E, por falar em sexualidade, Kate também rejeitava a heterossexualidade, dizendo frases como: "A lésbica é a feminista arquétipica, porque ela não precisa de homem. Ela é a mulher independente por excelência." Sally Gerhardt foi uma ativista feminista e lésbica. Ela é conhecida por ter criado o primeiro departamento de estudos de gênero dos Estados Unidos. Em seu primeiro livro, The Future If There's One is Female, Sally pregava que toda a responsabilidade da espécie humana deveria ser das mulheres, e que a proporção de homens deveria ser reduzida e mantida em apenas 10% da raça humana. Valerie Solanas foi uma escritora feminista e lésbica. Ela ficou conhecida pelo seu livro chamado Manifesto Scum. Nele, Valerie diz que as mulheres só estarão libertas com a destruição total dos homens. Ela inclusive prega que deveriam encontrar maneiras para que não seja necessário um macho para a fêmea se reproduzir. Robin Morgan foi uma ativista feminista considerada uma das mais influentes no século XX e também criou várias organizações feministas pelo mundo. No seu livro intitulado Going Too Far, Morgan disse: "Eu sinto que o ódio aos homens é um honrável e viável ato político." Julie Bindel é uma ativista, feminista e lésbica. Em uma entrevista publicada no site Red Film Collective, Julie disse: "Eu realmente colocaria todos os homens em algum tipo de campo de concentração. As mulheres que quisessem ver seus filhos e entes queridos do sexo masculino poderiam visitá-los ou levá-los como um livro de uma biblioteca, e depois deveriam trazê-los de volta." E olha, eu tenho certeza que esse inscrito não compactua com o aborto, a pedofilia, a depravação ou até a ideia de que os homens deveriam ser eliminados, afinal ele é um homem. Mas ele dissemina, sem saber de onde veio, a premissa base que uma mulher usou para justificar, defender e disseminar todas essas coisas. Então, meu amigo, esse vídeo não é um ataque ao feminismo e nem mesmo à Rede Globo. O vídeo é um alerta para que você busque sempre a verdade e jogue luz sobre as ilusões. Veja como é fácil para uma emissora de TV instalar a falsa ideia de uma suposta heroína do empoderamento feminino na sua mente. Ela era muito estudiosa e lia o tempo inteiro. E para elogiar, o seu pai sempre dizia: "Simone pensa como um homem." Mas por que ela não podia pensar como uma mulher? Quando quis estudar filosofia, Simone descobriu que mulheres simplesmente não podiam. Mas ela não se conformou. Fez greve de silêncio, convenceu seus pais e foi a pessoa mais nova a passar no curso de filosofia. Ah, que lindo, não é mesmo, Rede Globo? Que belo ser humano era Simone de Beauvoir. E se você quer romper com todas as ilusões, é importante aprender a buscar fontes reais que respondem qualquer dúvida que você tiver na vida. Eu sou Abraham e essa é a Bíblia do Homem.